querido guerreiro do Senhor. Que bom poder estar aqui conversando com você nesse nosso segundo encontro do combate espiritual. Nosso tema, estamos trabalhando no Guia de Estudos do AMAI, nossa nova série. Que bênção! Nós podemos conversar com você agora, intercessor, entendendo que você é um guerreiro do Senhor, que você foi chamado para guerrear as guerras dele. Aleluia! E nós vamos falar um pouco hoje sobre identificar o inimigo, entender qual o inimigo contra qual nós estamos lutando. E eu quero falar com você sobre 3 inimigos que nós temos. Mas antes disso, eu quero ler uma frase que no início do nosso encontro 2, muito interessante, do famoso general chinês que viveu no século IV a.C. Dentre muitos conselhos que esse general deixou, essa frase chama muito a atenção. Observe. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará 100 batalhas sem perigo de derrota. Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para a vitória ou para a derrota serão iguais. Aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio, será derrotado em todas as batalhas. Muito sábio este conselho, não é mesmo? É uma perspectiva bastante interessante, pois ele está nos lembrando aqui que o sucesso numa batalha para a gente poder realmente vencer, nós precisamos ter um discernimento de quem é o nosso inimigo, para que nós possamos então usar as armas certas contra ele. E quanto a isso, a Bíblia coloca para nós que nós temos sim inimigos. E nós já falamos com vocês aí no nosso encontro anterior sobre o grande inimigo que todos nós temos, o inimigo de Deus e o nosso inimigo, Satanás. Mas eu quero falar hoje, quero iniciar falando de 2 outros inimigos. O primeiro inimigo que nós temos, ele é a carne. O que vem a ser a carne? A carne envolve a alma. A carne ela envolve também o nosso corpo, que está centralizado no nosso ego, o nosso egoísmo, que é inclinado a pecar, que se opõe a Deus. De fato, o nosso ser carnal, ele é opositor das questões espirituais, porque a carne se interessa pelas coisas naturais. A carne tem a tendência para o pecado. A Bíblia fala muito sobre a carne. A carne é um inimigo com o qual constantemente nós estamos em luta. Em maior ou menor grau, todos nós somos confrontados, quase que diariamente, e precisamos dizer não à carne, porque senão ela vai imperar, né? Se nós não nos posicionarmos, ela vai dominar. E nós precisamos então colocá-la no lugar. E a Bíblia nos exorta a andar não na carne, mas a andar no Espírito. Nós somos chamados a andar no Espírito. Gálatas 5, do versículo 16 e 17, é um texto bem interessante que eu quero ler com você. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então aqui Paulo está falando que há uma luta sendo travada, né? A carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Aí então logo abaixo ele vai falar para nós que as obras da carne são manifestas. Elas são moralidade sexual, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Paulo fala assim: eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui claramente Paulo está falando sobre a carne e esse domínio que a carne exerce, quais são as obras, quais são os frutos, o que a carne produz, né, na vida do homem. Ela produz o pecado, destruição. São obras que abrem espaço para
operações de espíritos malignos. Então a carne é um inimigo para nós. E nós, como guerreiros de Deus, precisamos estar atentos a toda obra da carne. E precisamos estar vigiando e dizendo não à carne. Sim, como não à carne? À medida que nós alimentamos o Espírito, à medida que nós somos seres espirituais, que nós buscamos a Deus, então o fruto do Espírito, quanto mais cheios do Espírito, mais o fruto do Espírito se manifesta em nós e mais a vida de Cristo se manifesta em nós, então mais de Deus nós teremos. Então a carne é um inimigo que precisa ser vencido e é uma escolha pessoal diária andar na carne ou andar no espírito. Porque nós estaremos aqui, a carne ainda está em nós e nós, enquanto estivermos nessa vida, nós teremos essa batalha e teremos esse inimigo que nós precisamos estar atentos e combatendo todos os dias. Nós também temos o mundo também é um inimigo, mas que mundo é esse? O mundo não se refere aqui a essa palavra terra habitada, o cosmos, não é esse mundo, mas aquele sistema eticamente ruim do mundo, a ordem ou o arranjo sobre qual Satanás organizou o mundo, seus princípios de força, de ganância, de egoísmo, de ambição e de prazer pecaminosos, onde a carne domina, onde a carne se encontra. Por quê? Porque o mundo tem os apelos, à própria carne. E o mundo, ele incentiva as obras da carne. Então o mundo também é um inimigo, mas o mundo não é a carne em si. O mundo é essa estrutura do mal que foi elaborada e que tem como base, sim, espíritos dominadores das trevas, mas que é uma obra dos homens, os homens sem Deus, os homens contra Deus, é uma sociedade organizada à parte de Deus. Essa é a definição que nós poderíamos colocar como mundo, que a Bíblia fala desse sistema terrível, que é um sistema que adoece a alma, é um sistema que mata, é um sistema cruel, é um sistema contra Deus, é um sistema que não quer Deus, não quer os princípios de Deus, os princípios morais de Deus e de sua palavra, é um sistema que afronta Deus. Então esse sistema chamado mundo também é um inimigo para o cristão. Então nós temos essa luta também contra o mundo. Nós somos aquele que, podemos dizer assim, nadam contra a correnteza, porque nós levantamos as verdades da palavra de Deus, nós levantamos os princípios da palavra de Deus. Então o mundo não nos quer, o mundo não nos aceita. E o mundo, ele é dirigido, porque por trás, como eu uso assim um exemplo, como marionetes, eles são muitas vezes, as pessoas do mundo, os dominadores desse mundo, são forças espirituais da maldade que comandam a vida dos homens, poderosos. Com essa trilogia de fama, de prazer, de bens, é o que domina no mundo, Então, os homens são envolvidos nisso, instigados, são levados para isso. Suas vidas são destruídas a partir dessas buscas incessantes. Seus olhos são desviados do Criador, para esse foco, enganoso, maligno, destruidor. Então esse sistema corrupto e corruptor é terrível e ele também é um inimigo para nós. E o terceiro inimigo que nós já conversamos com vocês e nós vamos ter mais ainda encontros que nós estaremos falando, que é o nosso combate direto, porque Paulo nos exorta que a nossa luta não é contra forças humanas. Nós não podemos nos concentrar nessa, que a fonte de tudo isso, aonde gera e nos causa tantas dificuldades e realmente se opera o combate espiritual, é contra as forças malignas que operam por detrás de tudo isso. Então essas forças das trevas, o diabo, esse ser terrível,
esse ser terrível, esse príncipe do sistema mundial, o príncipe, como Jesus mesmo falou, ele disse o príncipe deste mundo, em João 14, né? É o Deus deste mundo. Então, esse inimigo que luta contra nós. Com isso, nós percebemos que existem batalhas naturais e batalhas espirituais. Quando nós estamos lutando contra a carne, contra o pecado, contra filosofias, contra falsidades nesse mundo, contra essa organização das trevas chamada mundo, né? Então, existem essas batalhas e existe a batalha direta contra o mal, quando nós estamos combatendo diretamente contra espíritos malignos. São 3 inimigos: a carne, o mundo e Satanás e seus demônios. Como que a gente confronta esses inimigos? Como a gente luta contra ele? Que armas a gente usa? Contra a carne, tá? Contra a carne, nós precisamos mortificá-la. Jesus falou sobre isso. Então, como que nós operamos? Paulo falou também muitas vezes sobre isso em suas cartas. Como que nós lutamos então contra a carne? Nós lutamos com jejum e com oração. É jejum e oração. Nós precisamos ter uma vida diante de Deus, é uma vida santificada, é uma vida na presença de Deus, que vai mortificar a carne, que vai deixar a carne no seu lugar, para que nós sejamos pessoas espirituais, que ouvem a voz de Deus e que produzem o fruto do Espírito em nossas vidas. Então, isso acontece com o jejum. Então, nós vamos ter um encontro que nós vamos falar especificamente sobre jejum. É muito importante aprender sobre essa questão do jejum. E também sobre a oração, a vida de oração, a vida com Deus, a comunhão com Deus, alinhados com Deus, buscando a Deus. Esse relacionamento próximo de Cristo, ele combate as obras da carne. Ele nos dá a vitória sobre a carne. Como que a gente combate o mundo? É interessante. Eu quero ler um texto também da palavra de Deus com você, em 1 João 5, 3 a 5. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, como ter a vitória sobre o mundo? Somente pela iluminação da verdade espiritual que Cristo é o Filho de Deus. Em Cristo nós vencemos o mundo, pela nossa fé. Então, pela fé nós vencemos o mundo. Pela fé em quem? No quê? Pela fé em Cristo e na sua palavra. Então, a fé em Cristo nos dá vitória sobre o mundo. É somente em Cristo que a gente consegue esta vitória. Fé nele, é a fé em Cristo. E como que nós confrontamos o diabo? Como que nós vencemos o inimigo? O inimigo Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Ali na tentação de Jesus, quando Jesus há um confronto direto, né? E Jesus enfrenta ali o maligno. Como que ele enfrenta o maligno? Como ele vence o maligno? Então nós vamos ver, Jesus vence o maligno pela palavra de Deus. Quando as tentações são apresentadas a ele, quando o confronto acontece, Jesus responde pela palavra. Jesus diz, está escrito. Está escrito. Quando as pedras são apresentadas para que sejam transformadas ali em pães, naquele desafio, você é o Filho de Deus, pode transformar essas pedras em pães, o que Jesus fala? O que Jesus diz? Nem só de pão está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim as outras tentações, Jesus responde também pela palavra. E ali então Jesus nos dá o modelo de como nós vencemos o maligno. Nós vencemos o maligno firmados na palavra de Deus. É na palavra de Deus que você vence. Não é na sua força, não é na sua capacidade, na sua inteligência, no raciocínio lógico, não é por religiosidade, não é nada disso.
nisso você será derrotado. Mas se você lutar com as armas corretas, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nessa espada que nós vencemos o mal. Nós vencemos o maligno, suas estratégias, seus engodos, suas mentiras com a verdade da palavra de Deus. Então é firmado, conhecendo essa palavra, amando essa palavra, seguindo essa palavra, respondendo a todo tipo de ação do maligno contra você pela palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus, é que você estará usando essa espada e vencendo toda a obra das trevas. Então é firmado nessa palavra que nós temos a vitória. Amém? Então aprendemos como vencemos então esses 3 inimigos, repetindo rapidinho para você aí. A carne com jejum e oração. O mundo com a fé em Cristo Jesus. E Satanás com a palavra de Deus. Você está passando algum tipo de luta com um desses inimigos? Provavelmente. Nós estamos em guerra, não é mesmo? Eu quero orar com você e quero te ajudar em nome de Jesus, em oração. Vamos batalhar diante de Deus, né? Lutando e pleiteando e vencendo em nome de Jesus. Pai, eu oro com teu filho, com a tua filha, agora nessa situação que eles estão passando. Ó Deus, quem está com uma luta, meu Deus, contra o pecado, em nome de Jesus, que eles possam, Pai, buscar na tua presença e em oração. Ó Deus, usando as armas corretas, Pai, em jejum e oração e vencendo essa luta contra o pecado, contra a carne. Senhor, se alguém está passando uma luta, Senhor, contra, meu Deus, forças que operam nesse mundo, Senhor. Ó Deus, forças opressoras para que abandone sua fé, para que, ó Deus, se volte contra ti, que eles permaneçam, que eles firmem-se na fé, ó Deus, que cada filho, filha, ó Deus, que está agora orando comigo, em nome de Jesus, fique firmado em Cristo Jesus, firmado em Cristo Jesus, firmado no Filho de Deus, a fé no Filho de Deus que os amou e que se entregou por eles. Senhor, em nome de Jesus eu oro que eles fiquem firmes em Ti e eles vencerão essas afrontas do mundo. Senhor, eu oro, Pai, sobre aqueles que estão passando lutas, Pai, contra ações infernais, espíritos malignos que têm vindo contra eles, trazendo perturbações, trazendo, meu Deus, tribulações, Pai. Em nome de Jesus, opressões. Nós agora combatemos toda a obra do diabo contra esses guerreiros. Em nome de Jesus, que eles discernam, ó Deus, tudo que está vindo contra eles e se levantem no poder da palavra de Deus e confrontem agora o maligno e se posicionem espiritualmente. É a minha oração, Pai. Usando as armas corretas, sejam sábios e usem as armas corretas, Pai, contra estes inimigos que vêm para os destruir e vençam para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fica firme no Senhor, usando as armas corretas. E o Senhor é contigo, guerreiro valoroso, guerreira valorosa.